galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur e pra muitos que não conhecem, esse aqui é o Mundo Aleatório. E galera, eu acho que vocês já viram muitos filmes de super-heróis, e nesse barco de super-heróis não podia faltar basicamente os filmes besta-heróis, aqueles filmes de comédia que são tão ruins que a gente até gosta, né? A gente pode citar basicamente Todo Mundo em Pânico, A Liga da Injustiça, que é um exemplo interessante porque é um filme de herói besterol, mas que muita gente não gosta, né? Mas eu acho que existe uma exceção para filmes besteróis de super-heróis, porque se você já assistiu o primeiro filme do Sam Raimi, do Homem-Aranha, você vai gostar, porque eles fizeram uma paródia onde eles basicamente pegavam um elenco, onde eles pegaram, né, um elenco muito barato e trocaram um pouco o protagonista, mas é o protagonista que todo mundo conhece, porque você só troca o Tobey Maguire pelo Drake Bell. É um Drake Josh de super-herói. Eu já saquei. Não brinca! E no final das contas, galera, o que eu tô aqui pra falar? Eu tô aqui basicamente pra fazer o resumo do filme e basicamente fazer o vídeo mais simples possível. Eu tô muito cansado, eu acabei de voltar da escola e basicamente eu tô com o ombro cagado, eu tô com o ombro muito cansado e basicamente tô com o ombro doendo pra caramba. Então, se vocês puderem apoiar, deixem o like, se inscrevam no canal. E bom, a gente vai começar agora com o vídeo, então vamos pro resumo. Super-Herói, o filme. Nossa história começa com um jovem que está atrasado para a escola. Para o ônibus! Esse é Rick Ricker, o protagonista que faz a paródia do Peter Parker, aonde ele também é um jovem apaixonado, né, pela garotinha bonitinha da escola, que aqui é a Jill Johnson, que tá no lugar da Mary Jane, e como seu melhor amigo no lugar do Harry Osborn, nós temos o Trey, que é interpretado pelo Kevin Hart. E nessa cena a gente já tem algumas referências, como a equipe de jogadores de futebol, os nerds, os emos, os Frodos, a sociedade Scarface e os predadores sexuais. Os quem? Ai, galera nova. Mas tá tranquilo, irmão. A gente tem a nossa própria galera. Eu e você. Valeu, Trey. Você é... No lugar da Oscorp, a gente tem a Amalgamated. Foi muito difícil falar isso, tá? Muito difícil. E, obviamente, né, o nosso herói não poderia ser outra coisa a não ser o fotógrafo da escola. Só que esse cara é tão merdeiro que ele não escutou que os animais desse laboratório são sensíveis ao flash. E quando ele tira a foto, ele bota fogo no pássaro e, obviamente, o roteiro arruma um motivo para ele brigar com o valentão. Só que essa briga é interrompida pelo Lou Landers, que é dono da indústria, além de tio do valentão. E que, de quebra, ele basicamente é a paródia do Norman Osborn, só que acho que um pouquinho mais dramático. E sabe por quê? Porque ele está doente. O senhor está bem? Estou. Esse é sangue de tosse saudável. Sem falar que é um homem acolhedor e sensível com o sentimento dos outros. Parece muito mesmo com os seus pais. Tomara que não tenha morte trágica também. No final das contas, o valentão vai tirar satisfação com o nosso protagonista, jogando ele no cocô, literalmente no cocô, aonde basicamente quando ele vai tentar se limpar com água, ele acaba basicamente, né, se colocando um feromônio sexual muito poderoso, atraindo vários animais, que é o H2O9, que atrai vários animais, incluindo uma libélula que acaba picando o nosso herói. E como o nosso herói é merdeiro, ele acaba se desequilibrando e acaba derramando H2O9 em si próprio, onde ele é molestado, macetado por todos os animais do laboratório. Voltando para a casa do nosso herói, nós conhecemos as paródias do tio Ben e da tia May, onde eles são adoráveis. Sua perna parece um queijo cottage que alguém vomitou numa calçada quente, querida. E você sempre teve o pênis minúsculo. O nosso herói chega um pouco tonto da picada da libélula, mas assim como no original, o tio sempre tem algo para falar, algo encorajador para o nosso herói. Vamos ver. O humor fica instável, a retenção de líquido e uma vez por mês você vai sangrar pela vagina. Após o seu tio falar que vai ser circuncisado, o nosso herói acaba caindo em um sono profundo.
E voltando para o laboratório, e também assim como no original, obviamente o nosso Lulanders iria tentar convencer os investidores de investirem na indústria para poderem pagar por um novo projeto que salvará vidas. No final das contas, todo mundo sabe que esse projeto dá errado, dá problema no sistema, dá problema na máquina, dá problema em tudo. Mas, porém, entretanto, pelo menos os efeitos práticos e pelo menos até o CGI são bons. E claramente o nosso vilão fica maluco. Senhores, acho que está na hora de umas mudanças na diretoria. No dia seguinte, o nosso herói acorda um pouco sonso, ao lado do seu tio, né? E bom, ele vai pesquisar um pouco mais, né, para procurar pelo menos um diagnóstico sobre a picada da libélula. Você já teve relações sexuais? Sim. Tudo bem, pode me dizer a verdade, eu sou médico. Tá bem, eu sou virgem. Tá de sacanagem, que otário. Após isso, o professor Xavier acaba adicionando o Rick no Facebook e acabamos conhecendo um pouco mais sobre a história do pai dele e que, bom, existem algumas piadas que é melhor nem comentar. Indo para a escola do nosso protagonista, para a 37ª Feira de Ciências, temos aqui algumas piadas com Stephen Hawking, onde todas elas são horríveis. Voltando para o foco principal, o nosso herói ainda segue apaixonado e ele acaba trombando de novo com o Valentão, só que, porém, entretanto, ele tem basicamente algumas alterações em seu corpo. É literalmente o Homem-Aranha do Sam Raimi, só que muito, mas muito mais escrachado. E como o nosso herói é um merdeiro, ele basicamente causa uma confusão e tudo mais. Ele acaba arruinando a Feira de Ciências com o ataque das abelhas e acaba fugindo dali. E sinceramente a escolha de elenco não foi ruim, até porque se fosse por ver por rosto, todos parecem bem mais jovens. Então o lance do Drake Bell funciona. Porque ele é jovem, parece que ele não mudou nada desde Drake e Josh. Voltando para a história principal, o nosso herói acaba testando seus poderes, dançando na parede. E bom, no final das contas a gente vê que vai haver um caso, né, um problema no trânsito, onde um caminhão descontrolado provavelmente iria atropelar uma velhinha. Só que o nosso protagonista, como o grande herói que ele a empurra e a salva do perigo. Os detalhes de produção são bons e basicamente a plateia acaba aplaudindo o nosso herói por ter salvado a velhinha, ou é o que parecia, porque a mulher estava literalmente sendo triturada. Após isso, nosso herói retorna para casa onde encontra com seu tio, e aqui a gente tem uma das melhores cenas do filme. Como foi que fez isso? É mais fácil do que parece. Não é fácil não. Eu juro pra você, quando eu era criança eu rachava de rir dessas cenas, tá? E ainda tem mais uma, que é essa aqui. Tá legal, faz o seguinte, começa a dar soco quantas vezes quiser. Eu aposto 100 paus que não acerta um. O Rick tenta falar pro seu tio Ben da Shopee que basicamente ele tem poderes, só que o tio não acredita, eles acabam discutindo, e no final das contas o garoto sai de casa e a gente conhece um pouco mais da história do personagem, né, de como aconteceu. Em tese, é basicamente a história do Batman, né, de como ele perdeu os pais dele, só que o moleque era merdeiro desde criança e acabou matando os próprios pais. Isso é inacreditável. E acredite se quiser, eu realmente não lembrava dessa cena quando eu fui assistir esse filme. Após a trágica história, Rick e Jill começam a conversar. Eu falei que o elenco era bom pra esse filme, mas se fosse outro filme, seria horroroso, porque, mano, é umas atuações muito ruins. Talvez um dia você possa me levar pra passear no seu carro. As atuações são ruins, são genéricas, são fracas, mas o que no final salva esse filme é a própria dublagem. Voltando para a história, o nosso garoto vai à procura de carros mais baratos, liquidações, porém, entretanto, ele acaba entrando em uma comunicação, em uma ligação com o professor Xavier, que é cortada no meio, e no final das contas a família vai ao banco, e aqui, galera, eu acho que a gente tem várias pérolas, por isso que é um filme de comédia, tem várias pérolas aqui. E isso aqui? Não tem crédito, não tem problema. Foi no mês passado. Não tem emprego, Essa não nova tem promoção crédito, está azar o seu. Esse filme tá cheio de pérolas, e além daquela, também tem essa. Minha senhora, apalpar meu Bilal por baixo da mesa não vai mudar a minha decisão. Eu não apalpei o seu Bilal. É que eu preciso de um carro. Acaba acontecendo um assalto no banco, e basicamente como o nosso herói é um merdeiro de merdeiro,
né, porque eu não posso falar a palavra feia, ele acaba ajudando o ladrão a fugir e acaba acontecendo alguma coisa, né, fora do banco. E por entretanto, a gente descobre que o tio dele foi baleado e aqui a gente tem o principal ensinamento do filme. Com grandes poderes vem... Grandes responsabilidades? Voltando ao nosso vilão, o nosso vilão está lá se admirando no laboratório, mas por entretanto ele percebe que sem energia vital ele não sobrevive. Então, basicamente, ele teria que sugar a energia vital dos outros para poder sobreviver. E no final das contas a gente vai pro hospital, onde o Rick está lá acompanhando o seu tio, e no final das contas acaba aparecendo o amor da sua vida, né, Jill Johnson, para poder consolá-lo. A cena é fofa, é bonitinha, mas no final das contas a gente chega no ponto mais dramático do nosso protagonista, que é aquele que ele se sente culpado pelo tio ter levado um tiro. Mas o professor Xavier chega para falar com ele e a gente conhece a Escola Xavier para Adotados Não Asiáticos, aonde o professor vai apresentando como é que funciona, né? A questão de pessoas que podem atravessar paredes e pessoas que não podem, e a gente conhece o Wolverine. E também conhecemos a Tempestade. Tempestade, tá engordando, hein, fofinho? Também conhecemos a esposa do professor Xavier, onde ela acaba tretando com a mulher invisível porque acaba encontrando ela no armário do quarto do próprio marido. E também nessa cena nós temos Casos de Família e o bebê reborn Xavier. Como eu vou saber se o bebê é meu? Porque ele sabe fazer isso. No final das contas, a mulher do Xavier apenas recomenda que ele faça um traje para ele de fato ser um super-herói. E aqui o nosso herói começa produzindo os seus próprios trajes, né? Só que os trajes ficam muito mais escrachados, porque obviamente é um filme de comédia. Mas, por entretanto, quando ele chega no resultado final, ele tem um dos trajes mais criativos, eu acho. Claro que o primeiro teste foi falho, porque ele esqueceu de fazer um buraquinho na máscara para ele poder respirar. E quando ele tenta dar uma de super-herói, ele acaba se encontrando com Tocha Humana. Esse encontro fica mais ou menos, e a gente conhece os poderes do Tocha Humana, que todo mundo já sabe, só que esse Tocha Humana é muito mais escrachado porque, pô, me perdoe, ele tem medo de fogo, e o nosso herói acaba piorando tudo quando ele joga gasolina, pensando que era água. Após isso, o Libélula começa a sua jornada como super-herói, aonde ele vira o amigão da vizinhança, onde ele basicamente vai derrotando vários criminosos e ladrões, e assim como no filme original do Sam Raimi, aqui a gente tem a mídia fazendo aquela repercussão toda do herói. Voltando ao laboratório, o nosso vilão vê que tem um material precioso que é capaz de alimentar a sua força vital e que seria exposta num evento do Stephen Hawking, e que o nome dela é Cerillium. Enquanto isso, o Rick vê que sua popularidade como herói está crescendo e que o Clarim estaria oferecendo um dinheiro, né, em troca de fotos com o herói. E ele mostra algumas fotos bem escrachadas, mas isso é tudo interrompido com um ataque ao armazém não, um depósito, ou sei lá o que seja. E após muito tempo de filme, de maneira oficial, a gente é apresentado ao vilão, o Ampulheta. E que roupa horrorosa, viu? Ainda bem que o nosso vilão chega e dá um tapa na cara do vilão, e eles brincam de ciranda, cirandinha, né, girando e girando, e a partir daqui a gente tem uma das melhores cenas do filme, ou se não, a melhor. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Na tentativa de desviar das lâminas, o nosso herói é atingido e ele fica ferido, e o vilão foge. Após isso, voltamos para a casa dos tios, onde o Rick está se recuperando das lesões, e ele tem uma conversa bem franca com a tia dele sobre ele se declarar para a Jill. E bom, como o sonho da garota não é nada original, ela também tem o sonho de ser atriz, e o Rick vai vê-la depois de um teste, onde existe, né, esse momento perfeito para que ele possa se declarar. Mas o imbecil é tão imbecil que não faz isso, apenas dá um oi e depois um tchau. Após essa conversa bem xoxa mesmo, ela acaba entrando na Avenida Cocô, literalmente é o Cocô, eu não quero falar a outra palavrinha com M, porque eu acho feio, e no final das contas ela acaba sendo cercada por criminosos, mas o nosso herói está lá e ela fica o admirando como nunca, né? Fica nessa carinha besta, que só não é pior do que aquela da mulher do Crepúsculo. Após salvá-la, obviamente como no original, tem que ter aquela ceninha do clima, né, chovendo, tem que ter a cena do beijo, e bom, podemos dizer que alguém acabou ficando um pouco excitado até demais. Após essa cena um tanto quanto melosa, nós retornamos para o laboratório, onde o nosso vilão descobre que com a pedra do Cerillium, ele poderia ser capaz de sugar a vitalidade das pessoas, e que se ele puxasse mais de 47 mil pessoas, ele poderia ser basicamente imortal. Mas, como é dia de ação de graças, a gente tem que parar um pouco esse clima de super-heróis e aproveitar esse clima de festas, em que os convidados não são dos melhores, mas o que importa é a companhia, é todo mundo presente.
Mas, por entretanto, o Rick acaba chegando atrasado, né, com a roupa de super-herói no telhado. Só que ele acaba fazendo barulho e o Zoolander se oferece pra ver se o Rick tá no quarto. Mas, o que acontece? O nosso herói bebeu um refrigerante muito grande e quando ele foi tentar dar aquela mijada, né, ele acaba, bom, tentando se esconder do Zoolander. Esse filme alonga algumas cenas de piadas e que, tipo, se você alonga, as piadas meio que perdem a graça. E por isso que não tem tantas piadas alongadas aqui no vídeo, porque tem algumas que perdem a graça. E a cena do Rick chegando atrasado e mijando é uma delas. Mas esquecendo isso, o nosso herói chega para aproveitar a ação de graças e, bom, algumas coisas acontecem. E, bom, vendo alguns machucados do Rick, o Zoolander começa um investigatório, digamos assim. Você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. Eu saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. Esse filme merece um Oscar, um absoluto cinema, porque, mano, que enredo mais bem trabalhado. Nós temos que ir. Por quê? Eu caguei nas calças. Vixe, falei cedo demais. Após a ação de graças, após piadas de peidos que não entraram nesse vídeo, o Ampulheta aparece e acaba atacando a família do Rick. Ele neutraliza o Rick e acaba atacando a tia dele. Após o ataque, a tia do Rick acaba morrendo e o médico, ou o Sr. Omar, pede para que o Rick não conte ao seu tio que sua mulher acabou de morrer porque ele estava se recuperando do tiro. Não é sua falecida esposa, seu sobrinho Rick. Não demonstre seus horrores. Chegando no funeral da sua tia, o tio do Rick acaba recebendo uma oportunidade de aproveitar uma zinha antes de dizer adeus para sua esposa. É só uma rapidinho. Agora sim ele pode se despedir de sua amada. E acabamos vivendo aquele drama de super-herói, onde o Rick não assume que gosta da Jill, mas a Jill sabe que é mentira. E bom, o filme faz questão, né, o roteiro faz questão de que o Rick sofra, né, mostrando um monte de casal, inclusive até casal na cama. Que estranho. E no final das contas o moleque acaba se reexcluindo, né, fica sozinho na casa, e ele fica basicamente consumindo drogas por base de baunilha. Olha só você, se alimentando mal, usando barba postiça. O seu tio dá um discurso motivador, o nosso herói acaba se recompondo e no final das contas eles partem para o ataque para buscar o Ampulheta na convenção de Paris City, ou alguma coisa assim. E bom, quando eles chegam lá, a gente tem basicamente uma premiação muito importante que vai para o nosso queridíssimo vilão, o Zoolander. Eu declaro Zoolander o babaca do ano. Você que tá em casa, pode bater palma. Voltando pra história, o Rick é tão burro, mas tão burro, que basicamente ele acreditou na mentira do Zoolander, dizendo que o monge era uma ampulheta, onde basicamente o coitado é humilhado na frente de todo mundo. Após isso, todo mundo começa a brigar, inclusive o padre. A cachorrada só aumenta e, bom, o Zoolander como ampulheta acaba fugindo e ele acaba fugindo para a HeroCon do Empire City, que é basicamente uma paródia da Comic Con, digamos assim. E como sempre, o Ampulheta sempre sai por cima e o Libélula sempre sai por baixo, porque o nosso herói é um merdeiro. E quando ele ia ser atacado por uma lâmina, a Jill se joga na frente dele e assim se inicia mais um drama. Por quê? Porque o roteiro basicamente queria fazer com que a gente pensasse de que a Jill estaria quase morrendo, mas o nosso herói acaba salvando a sua amada. E assim começamos a batalha final, onde eu não vou colocar música de fundo para não tomar direito autoral, em um duelo de, bom, cabeça com cabeça, né, em que a cabeça de baixo do Libélula se sai superior, porque ele acaba explodindo a cabeça de cima do nosso vilão. E bom, no final das contas a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele tá vivo, a gente só sabe que ele foi derrotado. E por fim, o nosso herói acaba criando as asas, né, tomando coragem, e assim ele acaba salvando a Jill, e no final das contas a gente tem uma cena final bem engraçada, onde os nossos heróis saem como vitoriosos. Mais um filme bem sucedido, mais um filme terminado, mais um resumo feito, eu decido ficar por aqui. Até a próxima. Fui! Espera aí, irmão, o vídeo ainda não acabou não, ainda tem as cenas deletadas e as cenas que foram cortadas desse filme. Confira. Peraí, cadê o Saturno? Eu não posso perder a bola de boliche do papai. Tô falando um pouco baixo porque os vizinhos estão aqui do lado. E bom, Super-Herói, o filme teve basicamente um orçamento de 35 milhões. Obviamente que não fez uma bilheteria tão boa, mas que pelo menos conseguiu
né, dobrar o seu custo de produção? É um filme criativo? Não. É um filme que parte do zero? Muda alguma coisa? Não. É um filme simples e bobo e que sabe que é bobo. Então, basicamente, tenta forçar um pouco mais, mas, por entretanto, quando tenta inventar algo novo, quando tenta criar algo novo, piadas novas, perde a graça. Então, fica meio duvidoso, sabe? Mas o filme é curto e dá pra você se divertir. Então, por mim, eu daria para Super-Herói, o filme, uma nota 6,5. Eu espero que você tenha gostado. Eu decido ficar por aqui. Até a próxima. Fui!